Escobar, da Estúdio Laura Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Hebreus, capítulo 10, segundo. Depois de dizer: como acima de sacrifícios e oferta não quisesse nem holocausto, nem oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste coisas que oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove primeiro e estabelecer o segundo, nesta vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, exerce serviços sagrados e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração minhas leis, e sobre suas mentes as escreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei de teus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos intrépidos para encontrar o Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximou-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo da água pura, guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideram vós também uns aos outros para estimularmos ao amor das boas obras. Não deixemos de congregar-nos, é costume de alguns, antes que façamos admoestação, de tanto mais quanto vedes o dia se aproxima, o castigo do pecado voluntário. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, fogos vingador, preste a consumir adversários, sem misericórdia morre. Depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calçou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, os dias anteriores, de que depois, iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora exposto como espetáculo tanto de opróbrio quanto a tribulações, ora tornando-nos participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque somente vós compadecestes dos
encarcerados, como também aceitaste com alegria os espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônios superiores e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o seu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem da perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A natureza da fé. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entenderam que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que é visível veja existir as coisas que não aparecem. Exemplos extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual esteve testemunho por ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte, não foi achado por Deus, porque Deus o translatara, pois antes da sua translatação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia e ele existe, que se torna galardador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instrui acerca de acontecimentos que ainda não se viu, sendo temente a Deus. Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça, que vem da fé. Os patriarcas, pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu a fim da ira de lugar que deixa receber por herança, partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra, a promessa como em terra alheia, habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam a cidade, tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e conversando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela que onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram de uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser Deus, de ser chamado de Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando postou à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar seu unigênito, a que ele acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó, a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir.
Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel, bem como deu ordem quando seus próprios ossos. Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto da lei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou opróbrio de Cristo as maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele, abandonado o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse no primogênito do israelita. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando o egípcio, foram tragados de todo os israelitas em Canaã. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como desobedientes, porque acolheu com paz aos espiãs. E que mais darei? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito a Gideão, de Barak,